Boa noite, pessoal. Eu estou fazendo esse vídeo naquele agrupamento lá que nós estamos chamando de vídeos de React. Esse daqui é um livro, né, que eu escrevi, na verdade, alguns meses atrás. Só que na época que eu tinha publicado esse livro em tamanho grande, né, tamanho 0, 210, 297, que é um tamanho assim muito inconveniente. E também uma coisa que eu resolvi modificar. Eu tinha colocado, né, todas as ilustrações são diversas nesse livro, em preto e branco, aí se perdeu muita informação. Aí eu resolvi, né, reeditar esse livro, né, em formato, né, de 16 por 23 centímetros e converter essas ilustrações, né, a cores, né, e então consequentemente o papel mudou, né, de offset, né, para papel colchê, que é aquele papel de qualidade muito boa. E eu estou ansioso para recortar e abrir esse livro, né? Porque eu recebi por volta de umas 11 e pouco da manhã e agora é 15 para as 10 da noite, né? Eu fiquei aguardando o dia, né, com os afazeres. Então vamos ver o resultado, como é que ficou. E o nome desse livro, né, é Shakespeare, né, Francis Bacon e Ufologia. Ele tem um título um pouco mais completo que a gente vai ver aqui junto. Vamos ver como é que ficou. E ele foi publicado também pela Wiclap. A embalagem, novamente, aquela é muito boa, a embalagem estanque, ela tem aqui esse papel bolha, né, de proteção. Aqui também ela é bem plastificada, né, é prova de chuva. Uma camada aqui de papel bolha e mais um plástico fininho aqui interno. Eu vou já aproveitar para fazer um comentário, né, de sincronismo. Esse livro, quando estava na versão tamanho 0, ele estava com 500 e poucas folhas, né, e agora ele ficou com 666 folhas, né, que é um número cabalístico muito interessante para quem realmente estuda a cabala, né, não quem fica histérico com associações superficiais. Novamente aqui o resultado ficou muito bacana. O título completo é esse, Shakespeare, Francis Bacon e Ufologia, um diálogo sobre os mistérios ocultos da humanidade e o contato cósmico. Aqui com o nome, a espinha, e aqui um pequeno resumo aqui do livro na contracapa. Então vamos ver aqui como é que ficou. Parte interna, que tem uma introdução, Floresta e Lanterna, desvendando os códigos de uma realidade oculta. E um relatório que eu pedi para ser feito aqui. Relatório de análise. Os aspectos críticos. Aqui tem a seção de agradecimentos. Biografia. E aqui a parte, né, do índice. Ficou muito bom aqui. Isso aqui são diversas ilustrações. Esse livro é muito rico. E tem uma questão super importante nessa história de estudar, né, quem realmente escreveu as obras de Shakespeare, né? Nós vamos ver aqui, com base nesse livro e tantos outros, né, efetivamente, eu não me dediquei nesse livro a explorar de uma forma exaustiva os argumentos nesse sentido, mesmo porque existem dezenas de livros sobre esse assunto, né, que foi Francis Bacon, né, e seu grupo de Rosa Cruzes, maçons e outras pessoas de grande conhecimento. E esse assunto me interessou a primeira vez que eu estava lendo o Secret Teachings of All Ages, né, do Manly Palmer Hall, que é aquele livro enciclopédico, né, de cabalista, de cabala, história, hermetismo, praticamente uma história do ocultismo. Ele tem um capítulo direcionado nessa questão, né, da identidade real entre Shakespeare e Francis Bacon. E aqui é um diálogo que eu tive, né, na revista, né, Ufolista do Jevaer, décadas atrás, em que eu acabei explorando, né, diversos argumentos, né, a favor dessa tese, que se ampliaram de uma forma notável nesse livro, né? Quem tem aqui uma bibliografia, tem vídeos também aqui que eu estou indicando. Para quem está interessado nesse assunto, esse site aqui, sirbacon.org, esse site ele é uma maravilha.
da praticamente todas as obras, né, do Shakespeare, né, cá Francis Bacon, né, elas são estudadas em profundidade. E a própria estrutura, né, da feitura das obras tem muitos códigos secretos ocultistas esotéricos, desvelando não apenas a identidade do Francis Bacon, né, na época, né, um adepto, né, de hierarquia, mas assim com um mapa, né, de um conhecimento universal. E na última obra, né, que é A Tempestade do Francis Bacon, né, tem um grande colaborador nesse site do sirbacon.org. Ele atingiu também um estado, né, de consciência cósmica estudando, né, essa obra A Tempestade, e ele percebeu nesse estado, né, de consciência cósmica como que esta obra ela é como se fosse um mapa terrestre celestial de todo o conhecimento humano, projetando, né, as 88 constelações, né, na esfera, né, do nosso planeta, e também essa frase, né, que a Terra é um grande teatro, um grande palco, que é frequente, né, nas obras de Shakespeare. Ela é literalmente colocada, né, como um paradigma, um convite a uma exploração dessa associação perfeita, né, entre o conhecimento celestial codificado aqui no planeta, nas obras, nas poesias, né, nas obras de dramaturgia, né, do Shakespeare e do Francis Bacon. Então aqui tem vários, deixa eu dar uma repassada aqui, para depois a gente falar um pouco mais sobre isso. Existem 3 núcleos fundamentais, né, de conhecimento que estão hoje assim praticamente falsificados na nossa cultura, que correspondem aos 3 departamentos maiores da grande fraternidade branca no planeta, que é o departamento do Manu, do governo espiritual, o segundo departamento, o departamento do Bodhisattva, Maitreya ou Cristo, que é a da grande fraternidade branca, e do Manu também tem uma correspondência com Shambhala, e o departamento do Senhor da Civilização, que é o terceiro departamento do Mahachohan, está intimamente ligado à figura do Francis Bacon, né, por uma série de razões esotéricas que os teósofos já vão descobrir, né, com grande rapidez. Então, este livro eu procurei trazer aqui, é um dos pilares fundamentais para nós clarificarmos nosso processo, né, de evolução como cultura e civilização, que está vinculado ao terceiro raio, o raio da inteligência ativa, da filosofia, que também sintetiza os raios quarto, que é o raio da arte, da beleza, do teatro, o quinto raio, o raio da ciência concreta, o sexto raio, o raio do idealismo abstrato e das religiões, sétimo raio, magia cerimonial e ordem. Então existe uma relação esotérica, né, entre o Francis Bacon, né, e o Conde Rakovsky, né, o Saint-Germain, como sétimo raio. O Francis Bacon, ele ajudou, né, a fazer a codificação, né, da Bíblia, né, na versão do King James, né, tá vinculado ao sexto raio como idealismo abstrato, devoção, e também é um cânon, né, usado nas lojas de maçonaria. Existem muitos códigos, né, maçons secretos, né, nessa versão inglesa da Bíblia, né, do Rei James. O quarto raio, né, está expresso nas próprias obras, né, que foram apresentadas na figura, né, do Shakespeare. O terceiro raio da filosofia abstrata, o Francis Bacon também, ele trouxe um novo cânon de conhecimento, porque o primeiro cânon que nós conhecemos, né, assim, dentro da nossa filosofia, se nós formos pegar desde o berço da Grécia, foi o organon, né, feito, né, pelo Aristóteles, né, que se baseou nos darshanas, né, hindus. Os Nyayas Vaisésicas, né, são as escolas de lógica, né? Então, estudando esse material, porque ele foi preceptor, orientador de Alexandre o Grande, que trouxe para Aristóteles esses textos, né, dos darshanas Nyaya Vaisésica, né, principalmente o Nyaya, né, e o Aristóteles, né, estudando esse material, essas traduções, ele acabou fazendo uma formatação no sistema de lógica. E o Francis Bacon, ele escreveu Novus Organon, né, que seria uma atualização do organon, né, do primeiro texto do Aristóteles, e depois, né, de uma época mais recente, o Ouspensky, né, ligado ao Quarto Caminho, fez o Tertium Organon. Então, a codificação da filosofia e da própria língua inglesa, o Francis Bacon ele deu uma turbinada e uma modernizada, né, inclusive com a questão dos raios, que eu acabei não falando, o quinto raio da ciência concreta. O Novus Organon, né, codificado pelos Francis Bacon, ele traz assim um cânon de investigação científica para nós descobrirmos as leis da natureza. E nesse livro eu acabo explorando essa questão, né, a partir da própria hierarquia, da questão dos estados de consciência cósmica, né, como sendo um elemento ativo
diretamente na grande hierarquia, né, que está impulsionando o desenvolvimento da humanidade, civilização desde então, relacionando também com a grande fraternidade universal, né, fora do nosso sistema planetário solar, e daqui a questão da fenomenologia, né, dos extraterrestres, né, como civilizações humanoides semelhantes a nós, mas participando de um conhecimento universal também. Eu quero dar uma olhada aqui. Esse livro aqui, eu estou falando aqui a questão da codificação, dessa questão da descendência real do Francis Bacon, novos organos, as ordens secretas relacionadas, né, à maçonaria, aos alquimistas, Rosa-Cruzes, né, ligados ao grupo do Francis Bacon. Tá tudo isso daqui apresentado nessa primeira parte do livro. E aqui, os capítulos subsequentes, eles vão sendo um aprofundamento e uma expansão dessa hipótese que é fundamental. E para aproveitar a oportunidade, eu falei já agora do terceiro centro ligado ao Senhor de Civilização como Francis Bacon. O segundo, nós precisaríamos clarificar a figura do Cristo, do Maitreya Buda, do departamento do Bodhisattva, mas isso é um objeto, né, de um outro livro, de outros estudos. No meu livro, né, Diálogos de Álvaro com Maleficência, que a gente vai apresentar em outra oportunidade, eu coloquei um certo material aqui de pesquisa para quem está interessado. E relacionado primeiro ao departamento de hierarquia, com o governo político, espiritual e material do mundo ao mesmo tempo, evidentemente que nós vamos adentrar na questão de Shambhala também. E tem a questão também das lojas negras, né? Evidentemente, assim como tem luz, sempre tem sombra, mas isso daí também é um assunto que a gente deixa para um outro momento, né? Então, nesse livro, o foco esse terceiro aspecto aqui, esse terceiro raio, que é o raio da civilização. E a humanidade, basicamente, ela sintetiza nesse terceiro aspecto, porque o ser humano, ele é a encarnação do Logos, né, na forma humana. Então, é um assunto, se existe um assunto para clarificar o que é um ser humano de uma forma arquetípica verdadeira, nós adentramos pela própria investigação da natureza, que é a missão da filosofia, da linguagem, dos raios 4, 5, 6, 7 fazer. E o Francis Bacon, né, fez isso daqui a partir dessas obras, né, do Shakespeare, assim, com grande esmero, e trazendo conhecimento esotérico codificado de uma forma espantosa. Então aqui tem esse desenvolvimento. Eu quero chegar agora aqui e mostrar, vamos ver como ficaram aqui as ilustrações. E por uma questão de autenticidade, eu fiz questão de não editar desse livro a forma como que ele foi evoluindo do ponto de vista dos diálogos com complementações, né? Então, existe uma espontaneidade, né, desse desenvolvimento linear na expansão do conteúdo desse livro. Eu deixei até algumas datas aqui em que os assuntos foram inseminados. Tem algumas tabulações aqui de natureza cabalística também para facilitar esses estudos e entendimentos. E aqui a parte das ilustrações que precisam ser vistas. Eu gostei assim no nível de resolução. Francis Bacon, mestre da civilização e a maçonaria, aqui do tesouro na ilha de Oak Island, né? Possivelmente nas obras originais do grupo do Francis Bacon estejam enterradas, né, nessa ilha. Essa é uma possibilidade levantada aqui por certos estudiosos. Uma pintura clássica aqui do Francis Bacon. Os 33 graus da maçonaria no rito escocês aqui, relacionados a Francis Bacon. A síntese cabalística do ritual do franco-maçonaria egípcia no Conde de Cagliostro. Um emblema esotérico aqui de Cagliostro, a serpente atravessada, que isso é uma chave também da alquimia. Aqui mais alguns diagramas, aqui o triângulo pitagórico, as iniciações maiores aqui no microcosmos, né, com o número 33, que é uma chave do Francis Bacon, 56 aqui dos arcanos, 65 a fórmula Lux, fórmula Adonai. Shakespeare, codificações na árvore da Cabala, então informações diretas aqui da obra do Shakespeare. Infelizmente, assim, pelo tempo, a gente não vai ter condições de explorar, mas cada página dessa aqui, ela tem muita informação para explorar. Triângulo pitagórico 345, codificado pelo Francis Bacon na Bíblia, King James,
E no capítulo 7, né, de Matthew aqui, né, quando fala ask, seek, knock. Aqui, knock é bater na porta. Escultura com efígie de Shakespeare, que tem alguns códigos também ocultos. A primeira edição das obras completas de Shakespeare. Aqui tem um código de ciframento criado, né, pelo Francis Bacon. Né? Aqui eu estou aplicando ele aqui na Cabala, com 24 signos, estão relacionados àquele hipercubo que nós trabalhamos no livro da soberania vibracional, que eu já apresentei em vídeo, mais alguns diagramas. Aqui eu não vou querer ficar muito tempo, mas a gente vê aqui, olha, tem um material generoso para estudo. Eu gravei recentemente um vídeo para quem queria esse diagrama. Ele está nesse livro aqui. Aqui é uma brincadeira que eu fiz. Mais aqui os diagramas. Ó. Tem muito conhecimento em cada folha dessa. Infelizmente é impossível, né? Inclusive aqui ordens esotéricas, aqui o mapa planetário, aqui com uma confraria asiática ligada à figura de São Germain aqui também. Isso é um material raro. As iniciações Rosa Cruzes, olha. Numa outra oportunidade eu vou pegar um outro desses aqui e fazer vídeos. Esse daqui eu acho que eu já fiz um vídeo com esse triângulo pitagórico. E todas as cores aqui ela tem uma anotação. Então quem começar a estudar vai ver que todas essas cores elas seguem uma mesma chave aplicadas aqui. Verdade, formas de transmissão, né, da tradições e evolução, aqui artes sagradas, as manifestações, né, xamânicas, esotéricas. Olha aqui. O raio da criação, o Barakat, as 10 chaves para mistérios da Cabala, aqui colocada, né, no tetraedro. Aqui eu estou mostrando como que o tetraedro, né, ele gera a árvore da Cabala. Isso daqui vocês não vão encontrar em lugar nenhum na internet dessa forma. Uma chave aqui do alfabeto latino, esses conhecimentos. Alfabeto latino e o zodíaco. Aqui uma figura aqui do mestre Rakowski. Aqui do tarô também os arcanos, aqui numa leitura hermética. Aqui uma outra mandala importante é ligado a Saint Germain. Aqui aplicação do conhecimento aqui na maçonaria. Aqui vocês veem aqui tem o esquadro compasso da maçonaria. Tem muita informação aqui. Bantijaú, Gnoses. Esse setenário aqui dos magos, a aplicação de chaves de conhecimento. Olha. E aqui de novo voltando à parte dos textos, aqui tem textos aqui escritos aqui por um mestre hindu na questão da reencarnação do mestre do terceiro e do sétimo raio. Aqui é o Pestandi Temuli Pavri. E aqui uma parte de um aprofundamento aqui nessas questões das estruturas aqui da hierarquia, chamada hierarquia, humanidade. Eu acabei de comentar sobre isso. Tem uns Korans aqui, Rakowski, Kuthumi, Moria, a estrutura da hierarquia espiritual planetária aqui do livro da Alice Bailey, Iniciação Humana e Solar. Aqui do David Arias, aqui o Mahakohan, o Senhor da Civilização, Maitreya Buda. E aqui alguns diálogos que eu tive aqui sobre essas figuras aqui, né, sobre uma foto precipitada aqui do Joshua. Mais aqui umas ilustrações, umas informações esotéricas aqui. Aqui uma estrutura também da hierarquia espiritual. E aqui tem muito conhecimento codificado, isso precisa você ver com calma. Correspondência básica entre religião e religiosidade. Algumas tabulações aqui sobre aqui a chave de telema aplicada na árvore da Cabala. Os pilares, como desvendar isso daqui é uma proposta nossa. Estrutura esotérica humana aqui com 15 dimensões. Está super afinado com a teosofia.